Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Tem alguém com frio aí? Frio psicológico, tá, irmãos? Pensa que está quente, que daqui a pouco você vai ser mais aquecido ainda pela presença do Espírito Santo, que já está neste lugar. Mas eu creio, irmãos, que Deus ainda quer falar algo conosco. Vamos no seu lugar, pode se sentar. Eu quero expressar minha gratidão a Deus por estar aqui junto com vocês. Eu estava ali pensando, pastor Marcelo, como é bom a gente ter aliança, né? Como é bom ter aliança. E a aliança, irmãos, quando ela é feita por Deus, nada desfaz. Nada desfaz. Nós vivemos um tempo muito complicado, onde muita gente tem pensado em si só. Mas nós aprendemos, irmãos, com a palavra de Deus, que nós precisamos de aliança, nós precisamos de pessoas. Não dá para levar uma vida a solo, né? Verdade. E, como já foi dito aqui pela pastora Adriana, pastor Marcelo, essa família passaram uns 10 anos e alguns dias conosco. E nos 10 anos, irmãos, eles sempre foram um canal de bênção em nossas vidas. Sempre foram abençoadores, humildes, obedientes. Graças a Deus, nós nunca tivemos um mínimo de desavença, nunca. Se bem que, graças a Deus, né, pastor, a gente está ali há tanto tempo, 12 anos, participou de muitas reuniões com a gente ali, sempre houve um respeito, irmãos, entre liderança e liderados, e isso formou em nós uma aliança. Eu estava ali refletindo, o pastor Marcelo falando de semeadura. Por muitas vezes, irmãos, eu precisava, e Deus usava o pastor Marcelo para me abençoar. Teve um período que eu estava assim, passando uma situação tão complicada, o sapato já estava quase furando, e eu só tinha um par de sapato, Ivone. Usava ele a semana inteira, domingo dava aquela engraxadinha, para estar mais bonitinho no culto. E o pastor Marcelo me chamou assim, vamos aí em Osasco comigo, pastor? Eu falei, vamos. Aí chegamos no calçadão de Osasco, parou na frente de uma loja lá de calçado, falou, pastor, entra, escolhe o que o senhor quiser. E eu fiquei com vergonha, irmãos, porque pedir para os outros eu não tenho vergonha. Agora quando é para mim, eu fico meio tímido. Aí eu entrei, escolhi um e falou, pastor, não é esse que o senhor quer. O senhor quer o melhor do que esse, volta lá e pega o que o senhor quer, o melhor. E fez questão de me abençoar naquele dia com 2 pares de sapatos. Glórias a Deus. Parece pouco, mas não, irmãos. Para mim, aquilo ali foi uma provisão de Deus e eu vi a amizade, né, de alguém para suprir as minhas necessidades, como muitas outras vezes, mas falar do sapato, né? E tudo que a gente planta, você pode ter certeza que um dia você vai colher. Tudo que você semear, um dia você vai colher. Eu quero, antes de ler aqui, falando do sapato, eu quero contar algo também que aconteceu há 26 anos atrás, quando eu me converti, ali na Quadrangular, no Jardim Santo Antônio. Eu fui na loja lá em Itapevi, eu trabalhava lá, comprar sapato. E naquela noite eu comprei um par de sapato, aquele dia eu comprei um par de sapato, aqueles de pelica, né, Jacomete. Só que eu resolvi comprar um sapato 38. E eu calço 39, irmãos. Mas como o sapato era muito macio, eu falei, vai lacear no meu pé, vai dar certo. Primeiro domingo fui para o culto com ele. Sabe aquelas irmãs que vai para o casamento com o dedo assim, morrendo de dor, mas tem que estar chique? É verdade. Né? As mulheres gostam disso, né? O dedo está assim, pastor. Quase. Mas tem que estar chique. E eu coloquei aquele sapato bonito no pé e fui para o culto, irmãos. Mas eu não conseguia sequer glorificar a Deus, porque o negócio apertava meu pé de tal maneira, irmãos. E quando terminou o culto, eu chamei meu pastor Luiz Severiano e falei, pastor, que número que o senhor calça? Ele falou, irmão, eu calço 38. Mas o senhor quer um par de sapato para o senhor? Ele olhou para mim, as lágrimas desceu. Ele mostrou a sola do sapato dele, tinha um buraco bem grande. Ele disse, irmão, eu estou há 15 dias orando a Deus e jejuando para que Deus me desse um par de sapatos. Eu tirei o sapato do pé, entreguei para ele. Eu morava em Carapicuíba, estava de carro, fui embora só de meia. O tempo passou, irmãos. Agora no começo deste ano,
Eu fazendo parte do conselho de pastores, junto com ele novamente, sou vice-presidente do conselho, segundo vice. E numa reunião, nós estávamos ali, ele olhou para mim e falou: irmão Floresvaldo, o senhor quer um par de sapato para o senhor? Eu falei: eu comprei aqui, só que eu comprei 39. Irmãos, o mesmo modelo, a mesma marca do sapato, tudo igual, pastor, tudo igual. Ele comprou, usou uma vez, ficou grande no pé dele e ele me deu o sapato. Olha que tremendo, irmãos. O primeiro vice-presidente, que pregou ontem na nossa igreja, o pastor Gabriel, ele ficou olhando assim, falei: que mistério é esse, pastor Floresvaldo? Eu falei: eu semeei isso há 26 anos atrás, querido. Hoje eu estou colhendo o mesmo que eu plantei. Porque Gálatas 6,7 fala: tudo quanto o homem semear, isto também ele ceifará. Amém, queridos? Meus irmãos, aqui é conquistando o impossível, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas você não me responde. O que é impossível para você? Porque às vezes, pastor Marcelo, o que é impossível para mim não é para o senhor. Não é verdade? Talvez para qualquer um de nós aqui hoje comprar um barco é possível? É impossível, né? Pergunta para o Neymar se ele pode. Então aquilo que é impossível para uns, às vezes não é impossível para outros. Alguns meses atrás, final do ano, eu estava na feira aqui, no domingo de manhã, e naquela manhã, pastor Marcelo, me deu vontade de comer lixia. Mas não tinha dinheiro no bolso, naquela hora não tinha nada. Mas eu ouvi uma voz dizendo para mim assim: vai comprar sua lixia, você vai achar dinheiro. Irmãos, eu nunca tinha achado dinheiro na minha vida. E eu comecei a andar na feira assim. Eu não olhava as bancas, eu olhava o chão, irmãos. Aí quando eu estava quase chegando na banca de lixia, eu parei para conversar com um amigo meu que mora aqui em cima. Aí eu dei 20 reais dobradinho nos pés dele. Eu falei: caiu alguma coisa do seu bolso? Ele falou: não. Eu falei: então é meu, é minha lixia. Aí peguei os 20 reais, fui na banca de lixia. Falei pro rapaz assim: quanto que é o quilo da lixia? Eu falei: 28, mas para você eu vou fazer 20. Moço, quando ele colocou tanta lixia na sacola, e eu dei os 20 reais para ele, voltei chorando e comendo lixia, mas de alegria. Porque para mim, aquele momento, foi um milagre, porque eu queria lixia, eu não queria outra coisa. E andei na feira sem olhar nada, não olhei o rosto de ninguém, olhava os pés. Opa, vou achar dinheiro. Deus falou, pastor. Eu achei os 20 reais que eu precisava para comer a minha lixia. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos que Deus vem falando comigo desde a semana passada. E a gente sempre se preocupa, né? Porque pregar a palavra, irmãos, é responsabilidade. Porque com certeza quem vem para receber algo da parte de Deus. E se nós que vamos ministrar não tivermos a preocupação de buscar em Deus uma revelação, que não adianta eu vir aqui pregar uma mensagem bonita se ela não vier do coração de Deus. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisas sem que seja Deus falando através da minha vida. E quando eu comecei a refletir sobre esse propósito aqui, sobre essa campanha, conquistando o impossível através da fé. E a fé, irmãos, ela é algo poderoso. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza, é a convicção daquilo que você espera. Se você não espera nada, não vai receber nada. Mas se você tem propósito no seu coração, é dentro do que está no seu coração, dentro da sua atitude, é que Deus vai agir a seu favor. Amém? E Deus me deu uma palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Eu quero ler alguns textos, alguns versículos com os irmãos. Aleluia. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12, nós estaremos lendo. Aleluia. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Aleluia. Desejou estar aqui conosco. Glória a Deus. Pela vida da Ivone, Douglas, que são corajosos, né? Vim ver o pastor pregar. Se ninguém dá glória, Ivone, vocês dão glória.
Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinava em seu íntimo: por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Feche os teus olhos um minutinho. Querido Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor gerou no meu coração, no meu espírito, Pai. Meu Deus, eu me diminuo, Pai, para que o Senhor cresça. Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai, através do teu Santo Espírito. Que essa palavra, Deus, venha falar aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, sermos edificados nessa noite, Pai. Que venhamos, ó Deus, ter o nosso entendimento, Senhor, aberto, para que possamos compreender, Deus, a maneira que o Senhor quer trabalhar, Deus, em nós e através de nós. Fica conosco, Deus, continue conosco nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente estar conversando, irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou pregador, eu sou mais conselheiro do que pregador. Mas nós temos a responsabilidade de transmitir o que Deus quer falar com a igreja. Eu sempre digo, e não tenho vergonha de falar isso, até hoje eu não aprendi a pregar, tenho medo de aprender, porque eu conheço muita gente que aprendeu e quis usar Deus, irmãos. Enquanto eu não sei, eu deixo Deus me usar. Porque o que prevalece tem que ser a vontade de Deus. Bom te ver aqui, Juninho. Deus abençoe, esposa. E quando Deus fala conosco, irmãos, Deus sabe onde está a nossa ferida. Deus sabe onde está a nossa necessidade. Deus sabe o que nós realmente precisamos. Às vezes nós sabemos só o que queremos, mas o que precisamos somente Deus sabe. E eu, enquanto orava, enquanto eu meditava nesta palavra, Deus foi gerando algumas coisas no meu coração, eu fui anotando. Eu anotei aqui: fé gera ação, ação gera reação, reação gera milagres. Amém? Porque falar de fé, irmãos, como a minha esposa disse, é muito fácil. Mas viver fé é um pouco mais complicado. Porque quando você tem fé, você tem atitudes. Porque se a gente falar que tem fé, mas você não tem atitudes, pastor Marcelo, ficar esperando só a coisa acontecer, não vai, irmãos. Só podemos demonstrar fé através de atitude. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então não basta a gente apenas falar que tem fé. Não basta apenas a gente ir para a igreja e dizer: olha, eu vou porque é uma campanha que eu vou conquistar o impossível através da fé. Mas você precisa colocar sua fé em prática. Eu sei que muitas vezes
Deus opera na nossa vida através da fé de outros. Esse texto que nós lemos, é notório isso. Porque a Bíblia diz que aqueles 4 amigos ouviram falar de Jesus, porque a fama de Jesus estava grande. Quando nós começamos a ler aqui o livro de Marcos, irmão, nós vemos que Jesus ele começou a fazer tanta coisa, que por um pouco tempo do seu ministério, ele já não podia mais andar nas ruas. Porque o nome dele foi tão conhecido, que onde ele chegava, a multidão estava atrás dele. É, meu pai, verdade. Aqui no capítulo 1, a gente vai ver aqui que ele curou um endemoniado. Aqui a partir do versículo 21. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou um leproso. E com todos esses milagres que ele foi fazendo, a fama foi crescendo. Verdade. E aqueles homens, vendo a necessidade daquele moço, a Bíblia diz que eles levaram ele numa cama, em um leito. Algumas versões dizem uma maca, não sei. Mas certo é que 4 homens, Douglas, usando a fé, conduziram aquele paralítico até a presença de Jesus. Verdade. E aí nós vamos falar de fé, vamos falar de ação, de atitude. Porque muitas vezes nós até fazemos uma campanha. E nós acreditamos que essa campanha vai dar resultado. Só que daqui a pouco, você coloca algo diante de Deus. Mas se até o término da campanha não aconteceu, você já começa a buscar outra coisa. Não é assim, queridos? É assim, irmãos. Nós somos assim. Nós não somos persistentes naquilo que queremos. E a Bíblia diz que aqueles moços, quando chegaram ali naquele lugar, não era possível eles ir até Jesus. Por quê? Porque tinha uma multidão, Ivone. Como você vai romper uma multidão que está todo mundo ali querendo, esperando o seu milagre? Como aquele homem ficou no tanque ali de Betesda. A Bíblia diz que ele tentava ir, mas quando ele tentava, ia outro na frente dele. Até o dia que Jesus chegou e olhou para ele e disse assim: você quer ser curado? Glória a Deus. Então aqueles homens, vendo a impossibilidade deles chegarem até onde estava Jesus, eles resistiram, irmãos? Eles tiveram atitude, queridos. Glória a Deus. Eles tiveram uma decisão sábia. Eles foram lá, descobriram o telhado, tirou as telhas ali, desceram o leito. Onde estava Jesus? E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, não foi do paralítico. Às vezes, alguém vai te ajudar. Aleluia. Isso é normal. Mas às vezes você vai precisar também carregar alguém. Às vezes você vai precisar também de ter atitude para ajudar alguém a se levantar, a chegar até Jesus, pastor Adriano. Nesse relato, irmãos, nós vemos aqui no versículo 5, eu vou ler novamente aqui o versículo 5, para você entender o que eu estou falando e a profundidade que é isso. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu creio. Meu Deus. Glória a Deus. E nessa noite, o que Deus gerou no meu coração, o que Deus falou muito comigo, hoje eu passei a manhã estudando a Bíblia, para estar aqui nessa noite, falando com vocês. Aleluia. Deus falou comigo que nessa noite tem cura, Glória. que nessa noite tem libertação, que nessa noite tem salvação, porque a palavra de Deus ela tem endereço, queridos. A palavra de Deus ela tem endereço certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. No mesmo livro de Marcos, queridos, no capítulo de número 5, do versículo 25 ao 34, nós vemos aqui a atitude de uma mulher, queridos, que determinou em seu coração fazer algo que parecia impossível, porém a fé e determinação trouxe o resultado de milagre em sua vida. Quem é essa mulher? A mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, amados. A Bíblia vai nos relatar aqui em Marcos 5, do 25 em diante, que aquela mulher já havia sofrido por 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela já havia gastado tudo que ela tinha com os médicos e nada resolveu. Pelo contrário, a Bíblia diz que ia de mal a pior. Mas também ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que ela propôs no seu coração, em meio àquela multidão que estava acompanhando Jesus, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, eu serei curada. Fé e atitude. Glória a Deus. Aleluia. Entenda o que eu estou pregando. Deus quer fé, mas Deus quer ação também. Aleluia. Porque olhando com os olhos carnais, aquela mulher nem sequer poderia estar ali, irmãos.
ela era considerada imunda. É mesmo. Porque imagina, 12 anos com aquele fluxo de sangue continuamente. Eu fico imaginando como estavam as forças, Júnior, daquela mulher. A fragilidade dela. Com certeza ela estava anêmica, pastor Marcelo. Com certeza ela tinha problemas seríssimos. Mas ela teve uma decisão. Aleluia. Se eu tocar Oh, glória. nas vestes de Jesus, Aleluia. aleluia, eu vou ser curado. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você precisa, mas você compreender o que a palavra está te dizendo, você vai sair daqui nessa noite de posse, de cura, de milagre na sua vida, porque é pela palavra que Deus opera, queridos. Aleluia. E a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou, irmãos. Jesus estava indo, uma multidão indo com ele, porque ele havia recebido um convite para ir até a casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta, também tinha 12 anos. E no meio daquela multidão, Jesus para atender a fé e a ação de uma pessoa que foi até ele. Aleluia. E a palavra de Deus diz, Simone, que quando ela toca em Jesus, Jesus para e olha. Quem me tocou? Os discípulos falam, Jesus, o senhor está de brincadeira, né? A multidão te aperta e te oprime. E o Senhor vem dizer quem te tocou. Ele disse, alguém me tocou diferente. Aleluia. Glória a Deus. Porque o fato de nós estarmos num ambiente com multidões não significa que aquele lugar é o lugar do milagre. Porque às vezes a multidão só aperta Jesus, só oprime, só quer os benefícios de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquela mulher tocou em Jesus de maneira diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque só Deus sabia a necessidade daquela mulher. Ninguém ao redor dela talvez não soubesse, pastor, mas Deus sabia, Jesus sabia que ela precisava de um milagre. E ela, com atitude, ela recebeu o milagre, irmãos. Jesus faz a pergunta àquela mulher, a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, relatou tudo para Jesus. Aleluia. Mas Jesus olha para ela e diz, filha. Oh, meu Deus. E ela ainda foi chamada de filha. A tua fé te salvou. Glória a Deus. A tua fé. Aleluia. Você percebe que quando você tem atitude, você chama a atenção de Jesus. Aleluia. Quando você tem ação, você move os céus a seu favor, queridos. Porque às vezes, como eu já falei, às vezes nós acreditamos sim, mas eu não vou fazer nada, Deus faz. Não, irmãos. O pastor Marcelo falou aqui, num período difícil, ele deu 3 orçamentos. Se o senhor ficasse em casa dormindo, não fosse atrás, Deus ia aprovar os 3 orçamentos do senhor? Então não tinha nem entregado os orçamentos. E nós temos a mania, né, de querer só ficar esperando. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite. E se você tiver atitude, Glória a Deus. a sua fé vai entrar nessa. Aleluia. Eu creio. E se você tiver fé, você vai ter atitude. Glória a Deus. Aleluia. Porque só tem atitude quem tem fé, queridos. Oh, glória. Só age quem tem fé de verdade. Porque, irmãos, a gente ouve falar tanto. Mas se a palavra não entrar no meu coração, não produzir fé no meu espírito, queridos, eu vou para casa participar de mais um culto. Vai terminar mais uma campanha. Vai terminar mais um propósito. Onde alguém está pagando o preço. Onde alguém, 6 horas da manhã, está lá no monte, chorando, clamando, para que Deus opere na sua vida. Aí você precisa também fazer a sua parte. Glória a Deus. Você precisa também agir por fé. Tem uma atitude. E a sua atitude precisa chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Voltando aqui naqueles homens, queridos. Eu fico imaginando, missionário Ivone, o coração daqueles homens ao chegar naquele ambiente, levando um paralítico. Talvez, não sei se todos tinham a mesma fé. Porque sempre no meio de quem tem fé tem alguém incrédulo, né? Vai indo 4, de repente, lembra dos espias? 12 saíram para espiar a terra. 2 voltaram com palavras positivas, pastor. 2 voltaram acreditando que se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas nós vivemos um tempo de incredulidade. Às vezes nós vamos, recebemos a palavra e será que Deus vai fazer? Meu Deus. Meu irmão, se você colocar dúvida, se você colocar barreira, você vai ver o outro vivendo milagre.
E você vai continuar fazendo campanha e não vai acontecer nada. Mas se você perceber o que Deus está tratando conosco nessa noite, Aleluia. que nós precisamos de ter atitude para que a nossa fé seja validada por Deus, que nós precisamos buscar algo poderoso para que a nossa fé ela seja, nós possamos tocar o coração de Deus através da nossa fé, queridos. Eu quero relatar aqui mais algo que Deus gerou no meu coração na manhã desse dia. A atitude de alguém, irmãos, que aos seus olhos era um pouco impossível para ele. Lucas capítulo 19. Eu quero ler com você aqui. Aleluia. Ele queria algo diferente para a vida dele. Ele queria viver algo diferente. E às vezes, irmãos, todos nós queremos viver algo diferente. Mas se a gente não decidir fazer algo dentro daquilo que nós sonhamos, se a gente ficar só esperando, irmãos, a Bíblia diz que quem observa o vento nunca semeia. Se a gente ficar esperando só, quando Deus preparar, eu faço, irmãos. É claro que tudo tem que ser quando Deus preparar. Entendo o que eu estou falando. Mas na maioria das vezes, nós queremos que Deus faça tudo e a gente não faz nada. Ah, irmão, você vai fazer tal coisa? Pastor, se Deus preparar, eu vou. Irmão, nem tudo você precisa esperar Deus falar com você. Esses dias eu falei com minha esposa, amor, eu vou para o monte. Quando eu voltar, eu vou para a igreja, vou passar a noite lá, só venho em casa amanhã, meio-dia. Eu falei, mas precisa? Eu falei, não, mas eu quero. Deus mandou eu ir? Não. Mas eu decidi ir porque eu queria fazer algo que trouxesse mais da presença de Deus sobre a minha vida, queridos. Então, se a gente ficar só esperando, Deus mandou você ir para o monte? Não. Deus mandou o senhor ir para o monte, pastor? O senhor decidiu ir. Porque o senhor sabe que quanto mais o senhor buscar, mais o senhor recebe. Irmãos, é uma fonte. Quanto mais você cava, mais água você pega. Quanto mais você vai, mais você recebe. A Bíblia diz, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Você precisa fazer algo, sem precisar esperar. Se Deus falar, eu faço. Irmão, faça algo precioso aos olhos de Deus, Ele vai honrar sua fé, queridos. Você entende isso? Aleluia, Jesus. Ah, pastor, mas se Deus não falar nada, irmão, se você está fazendo com a intenção de glorificar a Deus, você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A sua atitude tem que ser algo para glorificar a Deus. Não fica só na dependência não, irmãos. A Bíblia vai nos dizer, eu já vou ler aqui o texto, que quando você quer o vinho, é de graça. O leite também. Como assim, pastor? Isaías falou sobre isso. 20, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É verdade. Não é assim que está escrito? Por que vinho e leite? O leite é a palavra. É de graça. O vinho é alegria. Quando você recebe a palavra, você se alegra. Aleluia. Mas e o azeite? É de graça? Dai do vosso azeite. Porque a nossa lamparina está se apagando. Vai e compre. Vai comprar. Porque se eu tirar do meu, vai faltar para mim e para vocês. Então se você quer azeite, compre. Às vezes a gente quer tudo de graça, né? A palavra é de graça, a alegria da salvação é de graça. Mas se você quer ter uma vida plena em Cristo Jesus, irmão, tem preço. Tem que ter renúncia. Tem que ter busca. Tem que ter determinação. Tem que ter uma atitude. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar a minha história. Eu quero que Deus transforme tudo em mim. Mas eu vou fazer a minha parte, querido. Eu quero mudança. Glória a Deus. Nós temos um exemplo aqui. Glória a Deus. Ele aceitou o convite. Quer descobrir o segredo? Ele foi buscar. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que ter decisões próprias. Eu vou buscar. Porque se você buscar, Deus tem para você. Amém? Creio, Pai. Lucas capítulo 19 conta a história de um homem, irmãos. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura.
Ele queria ver Jesus. Mas se ele ficasse inerte no cantinho dele, ele ia ver Jesus, irmãos? Não ia. Aí diz assim: então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Glória a Deus. Fé e atitude. Ele queria ver quem era Jesus, porque todo mundo falava de Jesus, mas ele ainda não tinha experimentado, não tinha tido esse privilégio. E a Bíblia diz que quando ele percebe que a multidão está passando, ele não podia ver, porque ele era de pequena estatura e a multidão era grande. Mas ele teve uma ação. A Bíblia diz que ele correu adiante. Algumas versões dizem que ele subiu numa figueira brava. Eu não sei o grau de dificuldade que ele enfrentou, pastor, mas o que ele fez chamou a atenção de Jesus. O que ele fez com que Jesus olhasse para cima e dissesse: aqui eu desce, porque hoje me convém ficar na sua casa. Você quer Jesus na sua casa, querido? Não é só de passagem não, tá? Ele diz: hoje me convém ficar na sua casa. Glória a Deus. Às vezes nós cantamos, né? Passa lá em casa, Jesus, né? Convida ele para ficar na sua casa. Não é só para estar de passagem não. Ele quer ficar com você. Ele quer morar com você. Ele quer dormir com você. Ele quer almoçar com você. Ele quer tomar café com você. Eu não sei se você convida ele no seu almoço. Eu não sei se você convida ele no café. Eu não sei se você convida ele quando você vai deitar. Irmãos, eu tenho algumas manias bestas. Às vezes eu deito, afasto um pouquinho assim, dou uma limpada na cama assim. Mas Jesus, deita comigo. Irmãos, deita comigo. Intimidade. Eu não saio da minha casa, irmãos, dia nenhum sem falar para Jesus: Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Qual é o propósito para hoje? Não deixe, Senhor, eu voltar para casa de mãos vazias, não. Eu preciso dar frutos hoje, Senhor. Todos os dias eu faço essa oração para mim. Todos os dias eu entro no carro, eu ligo o carro e falo: Jesus, onde nós vamos? Às vezes a minha esposa fala para mim: moça, onde você vai? Eu falei: não sei. Verdade, irmãos. Eu não sei ficar em casa. Você quer esconder de mim, vai na minha casa. Verdade, às vezes eu vou em casa para almoçar e volto para dormir depois. Mas quando eu entro no carro, na garagem, eu peço uma direção: Jesus, onde eu vou? O que é que nós vamos fazer hoje? Às vezes eu vou no mercado, às vezes nem tem nada para comprar, mas lá é uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Nós temos que ser intencional, irmãos. Nós temos que ser intencional, fazer algo que chame a atenção do Mestre. E aqui, nós vamos continuar aqui. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Todos que viram isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Atitude. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma atitude É forte, Deus. Aleluia. gerou salvação. Uma atitude gerou a cura do paralítico. Jesus disse para ele: levanta, pega a tua cama, levanta. Não, levanta, pega a tua cama e vai embora. Vai para a tua casa. A mulher que tocou nas vestes de Jesus através de uma atitude de fé: filha, a tua fé te salvou. Você está curada desse teu mal. Você percebe que precisa fazer algo? Você entende que Deus está nos chamando nessa noite para um grau de intimidade, de responsabilidade e de decisões que nós precisamos tomar, queridos? Porque é muito bom receber a palavra, mas a Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica,
ele será semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, veio o vento, e aquela casa caiu e grande foi a ruína. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e aquela casa, porém, não caiu, porque o alicerce dela estava na rocha. Porque cumpriu-se a palavra de Deus, queridos. Porque ouvir a palavra é bom, mas colocar em prática é melhor, Paulinho. Ouvir Deus falar conosco é bom, mas obedecer a voz de Deus é melhor ainda. E nós vivemos um tempo de muita frieza espiritual. Nós recebemos a palavra, mas quando saímos da igreja, já saímos com dúvida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. É conquistando o impossível pela fé. E eu acredito piamente que cada um que está aqui tem um propósito. Se você não tem, dá tempo ainda de fazer. Mas você precisa fazer algo em prol disso que você está buscando. Eu preciso, todos os dias, me posicionar para viver as promessas de Deus. E olha que não são poucas. Mas se eu brincar, queridos, eu perco a oportunidade de viver tudo que Deus tem me prometido. E eu tenho certeza que cada um aqui já recebeu palavras proféticas da parte de Deus. Glória a Deus. Palavras de destino para a sua vida. Glória a Deus. Mas é necessário você compreender o que você precisa fazer. Com a permissão do pastor, eu posso pedir para ele se levantar, pastor? Eu quero que você fique de pé, por favor, você que pode. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa seja a última vez que vou ensinar esse método caseiro. Aleluia, Deus. Talvez você não tenha oportunidade. A última vez no método caseiro. Isso aqui é caseiro, irmão. Você chega em casa e começa a praticar. Glória a Deus. Antes de você dormir, fale com Deus. Quando você chegar em casa, coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Quando você acordar amanhã, convide o Espírito Santo. Dá um bom dia para ele quando você acordar. Fala, bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. O que nós vamos fazer juntos hoje? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, irmãos, está escrito na palavra de Deus, que antes que nós fôssemos formados, todos os nossos dias já estavam contados. Então, para cada dia que você acorda, Deus já tem algo preparado para você. Você entende isso? Você não acorda em vão. Você não está no mundo em vão. Você não é um acaso. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus formou. Você é alguém que Deus investiu. Você é alguém que Deus acreditou em você. Antes que você fosse formado, Deus já havia te escolhido para um propósito aqui na terra. Eu creio. Por isso você está vivo até hoje. Por isso que eu estou vivo até hoje. Por causa da promessa de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para a minha vida. Mas eu preciso, Paulinho, desejar viver isso. Aleluia. Eu preciso conversar com aquele que me informou e perguntar para ele, Senhor, o que é que eu vou fazer hoje? Onde eu vou? De que maneira o Senhor quer me usar hoje? Não, a gente não pode. Nós não podemos achar que nós somos inúteis, não. Não é, querido. Ninguém é inútil na face da terra. Para cada um, Ivone, Deus já estabeleceu algo, Deus já escreveu a seu respeito. É a Bíblia que diz isso. Todos os nossos dias já estavam contados e escrito no seu livro. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já foi determinado para você, querido. Mas nós, muitas vezes, irmãos, nós acreditamos mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Às vezes nós alimentamos algo tão péssimo, achando que nós não somos ninguém, que nós não somos capazes. Ah, eu não consigo, pastor, manda outra, eu não consigo. Às vezes você recebe a oportunidade para trazer uma palavra, ah, pastor, eu não sei pregar não. Testemunha da sua vida, falando o que Deus fez em você. É a maior pregação que você pode fazer, querido. Talvez você receba um convite para ir num culto no lar. Ai, pastor, eu estou tão ocupado hoje.
E talvez um abraço seu pode levar cura para alguém. Meu Deus. Irmãos, a igreja é um ajuntamento de pessoas. E para cada um Deus tem um propósito. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Para cada um Deus tem algo poderoso. Talvez você vá lá no Despertai, seja um outro estilo, mas o propósito é o mesmo. Talvez você vá na Deus e Amor, é um outro estilo de culto, mas o propósito é o mesmo. Você vai na congregação cristã, é diferente os cultos, a maneira deles, mas o propósito é o mesmo, queridos. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele criou várias situações, vários ministérios. Ele mesmo disse, haverá muitos ministérios, mas um só Deus. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quando Deus colocou no coração do pastor Marcelo, da pastora Adriana, Assembleia de Deus, resgate e salvação. Aleluia, Jesus. Você tem noção do que é isso? Resgate e salvação. Meu Deus. A importância que é, meu pastor, resgatar e levar a salvação. Aleluia. Aí Deus envia um povo para estar do lado do pastor Marcelo, da pastora Adriana, para ajudar a resgatar e salvar as pessoas. Oh, glória a Deus. Jesus disse aqui, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. É responsabilidade nossa. Mas vamos melhorar isso. Põe a mão no seu peito. Fala assim, é responsabilidade É responsabilidade minha. minha. Pois é, quando é nossa a gente divide, né? Agora você saindo daqui pensando isso, se vira. A responsabilidade sua. Eu creio. Porque no Pai. coletivo é mais fácil. Eu Vamos! creio, Senhor. Pode falar, eu vou, meu pastor. Você acordar e dizer para Deus, Senhor, pode contar comigo hoje. O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? Eu não sei se entrou alguém aqui doente. Se você entrou, já quero profetizar cura na sua vida, porque Deus falou de cura. Glória a Deus. Se você precisa ser liberto de alguma situação da sua vida que tem te atrapalhado a se aproximar mais e mais de Deus, eu quero profetizar essa libertação na sua vida. Porque Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, irmão, Zaqueu não foi liberto imediatamente. Ele chega na sua casa já dizendo, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E já se desprendeu das coisas materiais e disse, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou vender e vou dar metade aos pobres. Em outras palavras, meu coração não está mais nessas coisas da terra não, Senhor. Eu encontrei coisas melhores agora, eu encontrei o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você tem noção do que é isso, queridos? É dessa forma. Quando nós aprendemos a nos desprender das coisas terrenas, nós começamos a viver as coisas espirituais e eternas. Meu Deus. Muito obrigado Nós, como igreja, precisamos de verdade, irmãos, por este carinho. sermos intencionais naquilo que fazemos. Aleluia. É decidir, missionário Ivone, ir em busca do nosso milagre, conquistando o impossível através da fé. Hoje a sua fé pode conquistar o impossível. Glória a Deus. Aleluia. Paulinho leu aqui que Jesus disse, porque para Deus Nada. é impossível. Mas a Bíblia diz também que tudo é possível ao que? Para Jesus, para Deus não tem nada impossível. Mas espera aí, se para mim também, se eu creio, Juninha, não tem impossível, por que eu vou ficar paralisado? Oh, glória a Deus. Aleluia. Por que eu não vou exercitar a minha fé, É amados? verdade, Senhor. Glória. É verdade. E fé, você vê o invisível, meu irmão. Meu Deus. É você crer no impossível. Fé não é palpável, não. Fé, que isso aqui é uma caixa, não é fé. Você está vendo, ela está tocando aqui, está funcionando. Mas nós falamos aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo. Mas é a certeza daquilo que você espera. Oh, glória. O que você tem como propósito? Não responde para mim, não. O que você está buscando? Qual é o impossível que você quer conquistar? É alguma coisa para você? É para alguém que você está buscando? É por alguém?
Você está aqui como intercessor, intercessora da vida de alguém? Você está aqui como aqueles 4 homens que levaram o paralítico naquela cama? Ou você está igual aquela mulher dizendo: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu sei que algo vai acontecer na minha vida. Eu creio, Pai. Ou talvez você só quer ver Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus. E ele teve atitude. Ele venceu as suas próprias limitações. Exatamente isso. Zaqueu venceu suas próprias limitações. E antes dele ver Jesus, Jesus viu ele, pastor Adriano. Glória a Deus, aleluia. Antes dele ver Jesus, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Hoje me convém ficar. Eu quero ficar na sua casa. Glória a Deus. Eu gostaria muito que você refletisse em tudo que já foi falado e colocasse diante de Deus, no mínimo isso. Qual é a sua causa? Por que você está aqui? Qual o propósito você está fazendo essa campanha? Porque uma coisa é certa, irmãos, eu como pastor falo isso com muita propriedade. Todas as vezes que Deus gera no coração de um líder uma campanha, um propósito, um ato profético, é porque Deus sabe que a igreja está precisando. Glória a Deus. Deus sabe que tem pessoas aqui que estão precisando de verdade, pastor, conquistar algo que aos olhos humanos é impossível. Porque senão não era essa campanha, conquistando o impossível pela fé. Poderia ser prosperidade, poderia ser campanha de cura e libertação, mas como eu falei, o que é impossível para um, não é impossível para o outro. Mas você sabe o que é para você. Você sabe o que você precisa. Talvez se eu der R$100 para alguém, não vai fazer diferença nenhuma, porque não está precisando. Mas às vezes, dependendo da hora, pastor, se eu der R$5 para alguém, ele vai levantar os olhos para o céu e dizer: Deus, obrigado, porque chegou a provisão que eu precisava. Irmãos, que a sua necessidade vai dizer o que você realmente vai entender como impossível. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Querido Deus, nós fizemos menção da Tua palavra, Senhor. Eu sei que não foi uma palavra eloquente, mas foi um conselho dos céus, ó Deus, para as nossas vidas. Daquilo que verdadeiramente, Senhor, nós precisamos viver. A maneira que nós devemos agir, Deus, para conquistarmos, ó Deus, algo que realmente precisamos, meu Pai. Aquilo que queremos, ó Deus, aquilo que necessitamos, Pai. Oh, meu Deus, aqueles homens, ó Senhor, eles tiveram uma atitude de fé, meu Deus. Levaram, Senhor, aquele paralítico até a presença de Jesus. Quando eles não viram possibilidade, ó Deus, de entrar pelas portas, eles tiveram, meu Deus, uma atitude, Senhor, de levantar aquele leito, abrir, meu Deus, o telhado daquela casa, descer, meu Deus, o paralítico até onde estava Jesus. E Jesus, olhando, meu Deus, a fé daqueles homens, disse ao paralítico: aleluia, toma a tua cama e anda. Pega o teu leito e vai embora para a tua casa. Perdoados estão os teus pecados. Houve um milagre na vida daquele homem, Pai, através da fé dos seus amigos. Aquela mulher, Deus, como nós já mencionamos aqui, Pai, ela propôs no coração: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Deus, eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que estão tocando, ó Deus, nas vestes de Jesus, Pai. Pessoas que precisam de cura, Senhor. Eu creio que a Tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia. Antes ela produz o resultado para o qual, meu Deus, ela foi mandada, Pai. Oh, meu Deus, talvez tenha alguém aqui, Senhor, precisando de uma libertação, Pai, como Zaqueu precisava. Mas uma atitude dele, meu Deus, trouxe a ele, Senhor, além da libertação, trouxe a salvação também, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar, Deus, em cada coração neste lugar, Deus. Que essa palavra possa fazer efeito, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que nós sejamos pessoas de atitudes, ó Deus.
Que nós não venhamos, ó Deus, ficar no nosso comodismo, apenas esperando acontecer, Deus, mas que possamos levantar, Deus, e buscar, Deus, o nosso milagre, buscar o nosso impossível, buscar, meu Deus, viver tudo aquilo, Pai, que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Pai, dentro desta palavra eu quero abençoar, meu Deus, a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero esta palavra de bênção, Deus, sobre a tua igreja, meu Pai. Sobre os teus filhos neste ambiente, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus?